significa que aquela legislação que foi feita na Constituição de 88 sobre o plano diretor deve ser cumprida. Os espaços municipais no Brasil, tradicionalmente, eles têm núcleos, né, que se desenvolvem em geral em torno de corpos d'água, em algum acidente geográfico interessante, e uma vasta área costumava ser chamada área rural. Existe, a partir da Constituição de 88, uma determinação que os municípios com mais de 20 mil habitantes, se não me engano, façam um plano diretor. Significa que você vai organizar e fazer uma destinação prévia do uso do solo, permitindo que as áreas que você indica para habitação e para edificação sejam áreas seguras do ponto de vista ambiental e que você não arque com o conflito entre as ocupações diversas do solo, como, por exemplo, você ter áreas residenciais próximas a áreas industriais ou áreas de circulação de carga perigosa. Então, esse tipo de conflito original do espaço urbano você resolve destinando os usos específicos do solo. As medidas urgentes existem nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, por força dos movimentos de migração, notadamente na segunda metade do século passado, começou muito forte e atingiu a sua marca máxima. Acho que no final do século XX isso já não era tão forte, mas ainda era significativo. A gente tem um déficit muito grande da questão da posse da terra, do solo urbano. Então, isso complica de sobremaneira, porque se as áreas não são reguladas para habitação e as pessoas que moram ali não têm isso regularizado, qualquer ação para você melhorar, passar infraestrutura, eventualmente indenizar ou mudar a feição se torna muito mais complicada. As áreas invadidas que não ganharam essa atenção, o que a gente vê é que elas multiplicaram muito para além do que seria razoável a ocupação, quer dizer, a variável demográfica ficou muito apertada, os recursos, a circulação, o transporte, por uma maneira de ocupar uma área em que não havia cerceamento à ocupação. Até pouco tempo a gente discutiu aqui no Rio de Janeiro a colocação de muros em torno das favelas para que elas parassem de crescer, porque essas áreas não regulares, sem nenhum controle, elas multiplicam a ocupação, por força não só de fatores exógenos, fluxos migratórios, mas principalmente hoje por interesses locais mesmo. As milícias do Rio de Janeiro, essa questão da investigação das milícias, expôs uma ligação muito interessante entre a ocupação, o uso do solo, o arrendamento de imóveis e essa ocupação geral violenta do território. Então, quem lucra com essa ocupação irregular não quer saber de limite. E cabe ao poder público botar um freio nisso, senão não há dinheiro que basta para você organizar. Em condições normais, de termos um convívio urbano insalubre, caríssimo e de poucas soluções em termos de infraestrutura, se a gente deixar congestionar dessa maneira, você prevenir a ocupação pelas várias maneiras que a gente tem em qualquer medida, muito mais barato do que você remover e relocar depois. Então, esse é um risco que a gente corre. Se eu cruzar esse cenário desorganizado de periferia urbana com os desastres naturais, o risco que nós corremos é um movimento pré-civilizatório, de violência indiscriminada na fase de resposta do desastre, semelhante ao que aconteceu no Katrina. Existem diversas cidades aqui que correm riscos diversos, né? E em geral a classificação do risco é pelo padrão, é por área destruída e pessoas atingidas e por valor de atividade econômica ou valor econômico da destruição, né? Então eu não posso, nessa lista, São Paulo, por exemplo, com suas inundações recorrentes é um problema, o Rio com seus desmoronamentos recorrentes é um problema, mas eu não posso esquecer de pequenas cidades inteiras que hoje são arrasadas no interior do Paraná e de Santa Catarina por tornados, vendavais que vêm e que deixam realmente um cenário de destruição e de desabrigo completo. Embora do ponto de vista estrutural, pelo próprio valor econômico da cidade, das edificações afetadas, seja mais barato do que você restituir a ordem num contexto complexo como o Rio e São Paulo. Existe o desastre com as suas consequências diretas, quer dizer, o agente de impacto e a ação que ele provoca no meio, e você tem as que a gente chama os efeitos sinérgicos do desastre, quer dizer, ele combina-se negativamente com outras coisas e gera uma situação pior do que o original só do desastre. No caso do Rio de Janeiro, uma das grandes vulnerabilidades do núcleo urbano é o abastecimento da água.
feito por um só manancial, no Ribeirão das Lajes, no alto da Serra das Araras. Esse manancial é que verte toda a água para o Guandu, da onde há captação e tratamento. E esse grande reservatório feito, né, a partir do rio lá em cima do Vale do Paraíba, se ele colapsar, a gente não tem outra alternativa para prover para esse núcleo d'água, para esse núcleo urbano, esse volume d'água. Você não tem nenhum aviso, você passa hoje no alto da Serra das Araras, não há uma só placa dizendo que você está passando pela borda do reservatório d'água que abastece todo o Rio de Janeiro. Ninguém sabe disso. Né? E ali existem caminhões que passam com resíduos aromáticos, derivados de petróleo, produtos químicos, uma infinidade de porcarias que, se tombassem, nos causariam um problema grave de integração sinérgica do desastre, não apenas o desastre natural. A projeção que a gente fez é o seguinte: se a chuva que caiu em Teresópolis caísse na terra do vice-governador e acertasse ali o Ribeirão das Lajes, o Rio estaria em seríssimos apuros. A gente ia ter um colapso urbano que, inclusive, nos exporia violentamente no momento em que a gente pretende organizar a Copa do Mundo e a Olimpíada. Então, a vulnerabilidade aqui é grande. E a gente já falei isso na Associação Comercial do Rio de Janeiro, na Comissão de Meio Ambiente, já falei isso em uma série de lugares. Não, o dia que vivermos algo assim, Deus queira que não vivamos, mas vai ser um prejuízo dos mais inúteis, assim, daqueles mais facilmente evitáveis. É porque simplesmente não é essa a tradição mesmo. Primeiro é fazer na beira do reservatório, onde a Via Dutra passa, as devidas contenções, para que nenhum caminhão vá acabar lá dentro do reservatório. Isso é o mínimo, né? Segundo, informar as pessoas todas sobre o que representa, em termos de importância estrutural, aquele reservatório. Seriam as duas primeiras medidas.